Você já reparou que em muitas dinâmicas de relacionamento existe uma assimetria silenciosa que raramente é discutida abertamente? Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por narrativas de romances ideais e parcerias equilibradas, a realidade observável nos mostra um padrão diferente e recorrente. Há quase sempre alguém que se inclina mais, que se esforça mais, que parece carregar o peso emocional da conexão, enquanto o outro lado parece apenas receber, muitas vezes com uma passividade desconcertante. Não estamos falando de momentos isolados de apoio, mas de um estado crônico de desequilíbrio onde o afeto, a atenção e o cuidado fluem majoritariamente em uma única direção. É curioso observar como a cultura popular tende a romantizar essa figura do doador incansável, aquele que ama por dois, que luta sozinho e que sacrifica o próprio bem-estar em nome da manutenção do vínculo. No entanto, quando olhamos para esse fenômeno através de uma lente analítica e desapaixonada, percebemos que esse comportamento não é aleatório nem puramente altruísta. Ele obedece a uma lógica interna complexa, muitas vezes invisível até para quem a vivencia. Existe uma suposição comum de que quem ama mais do que recebe é, invariavelmente, uma vítima das circunstâncias ou um mártir do amor verdadeiro. A sociedade tende a olhar para essas pessoas com uma mistura de pena e admiração, rotulando-as como excessivamente bondosas, empáticas ou generosas, enquanto julga a contraparte como fria ou egoísta. A narrativa predominante sugere que o problema reside exclusivamente na falta de reciprocidade do outro. Acredita-se que, se a pessoa que doa tanto encontrasse o parceiro certo, todo esse excesso de cuidado seria magicamente retribuído na mesma moeda. Contudo, essa visão simplista ignora as motivações subjacentes que impulsionam alguém a dar excessivamente, mesmo quando não há retorno. Frequentemente, interpretamos esse excesso de entrega como um sinal de intensidade amorosa, quando, na verdade, ele pode ser um sintoma de algo muito mais profundo e estrutural na psique do indivíduo. O comportamento de superinvestimento emocional raramente é sobre a outra pessoa. Ele diz muito mais sobre como o doador vê a si mesmo e como ele aprendeu a garantir sua segurança dentro de um vínculo. Do ponto de vista psicológico, o ato de amar, desproporcionalmente, oferecendo muito mais do que se obtém em troca, é muitas vezes compreendido como uma estratégia de enfrentamento enraizada em estilos de apego ansioso. A psicologia explica que, para muitos indivíduos, a sensação de segurança em um relacionamento não vem da certeza de serem amados pelo que são, mas da utilidade que podem oferecer. Há uma crença inconsciente, muitas vezes, formada nas primeiras experiências de vida, de que o amor não é um direito inato, mas uma recompensa por um serviço prestado ou por um sacrifício realizado. Quando essa crença se instala, a pessoa passa a operar sob a lógica da indispensabilidade. O raciocínio interno, ainda que não verbalizado, é o de que se ela se tornar absolutamente essencial para o bem-estar, a organização ou a felicidade do outro, o abandono se tornará impossível. Assim, o excesso de cuidado deixa de ser um presente espontâneo e transforma-se em uma apólice de seguro contra a rejeição. Além disso, a psicologia sugere que esse comportamento de superfuncionamento em um relacionamento pode ser uma forma sutil, porém poderosa, de controle. Ao preencher todos os espaços vazios com atenção, presentes, conselhos ou disponibilidade absoluta, o doador retira do outro a oportunidade de sentir falta, de desejar e, crucialmente, de retribuir. Cria-se um ciclo de dívida emocional. Estudos sobre dinâmicas interpessoais indicam que o equilíbrio de trocas é fundamental para a saúde de qualquer sistema social. Quando alguém dá demais, coloca o outro em uma posição de devedor perpétuo, o que pode gerar sentimentos de inadequação ou sufocamento na parte que recebe. Paradoxalmente, a tentativa de aproximar o outro através do excesso de doação muitas vezes resulta no distanciamento, pois a assimetria gera desconforto psicológico e diminui a atração mútua.
que prospera na igualdade e no mistério, não na servidão. Na prática, isso se traduz em uma exaustão crônica disfarçada de virtude. A pessoa que ama mais do que recebe vive em um estado de vigilância constante, monitorando as necessidades do parceiro ou amigo antes mesmo que elas sejam expressas. Ela se torna especialista em ler microexpressões e mudanças de tom de voz, ajustando seu comportamento para evitar conflitos ou para agradar, anulando suas próprias necessidades no processo. Isso significa que a identidade dessa pessoa começa a se fundir com a função de cuidadora. Ela pode sentir uma dificuldade genuína em receber, pois aceitar cuidado implicaria em vulnerabilidade, e a vulnerabilidade sem o escudo da utilidade parece perigosa. Em outras palavras, para quem opera nesse registro, parar de doar é sinônimo de deixar de existir dentro da relação. O silêncio do outro é interpretado não como um espaço natural, mas como um sinal de perigo iminente que deve ser preenchido com mais esforço, mais presença e mais sacrifício. É fascinante notar como esse mecanismo também protege o doador de lidar com suas próprias questões internas. Enquanto o foco está obsessivamente na resolução dos problemas alheios ou na satisfação das demandas externas, não há tempo nem energia para olhar para o próprio. Vazio. O excesso de amor projetado para fora serve como uma distração eficaz das próprias dores e inseguranças. Ao se colocar na posição de aquele que aguenta tudo ou aquele que compreende tudo, o indivíduo constrói uma autoimagem de superioridade moral ou de resiliência inabalável. No entanto, essa armadura esconde uma fragilidade, a incapacidade de acreditar que merece ser amado em um estado de repouso, sem produzir, sem resolver, sem consertar nada. A validação externa torna-se o único combustível, e a ausência de reciprocidade é dolorosa não apenas pela falta de afeto, mas porque invalida o esforço realizado como um contrato que foi quebrado unilateralmente. Essa dinâmica nos convida a uma reflexão profunda sobre a natureza da generosidade e os limites do autoabandono. Até que ponto o que chamamos de amor é, na verdade, uma projeção de nossas próprias carências não atendidas? É importante considerar que a verdadeira intimidade requer dois adultos inteiros, capazes de estar sós e capazes de estar juntos, sem que um precise carregar o outro para justificar sua presença. O amor maduro não é uma transação onde se compra afeto com moeda de sacrifício. Ele é um espaço de troca voluntária, onde o dar e o receber fluem sem contabilidade rígida, mas com um senso natural de justiça e equilíbrio. Quem se vê preso no ciclo de dar excessivamente, talvez precise questionar não o parceiro que não retribui, mas a parte de si mesma que acredita que o amor deve ser difícil, exaustivo e unilateral para ser real. Talvez a questão central não seja como fazer o outro amar mais, mas como aprender a tolerar a ansiedade de não fazer nada e ainda assim sentir-se digno. A busca incessante por garantir o afeto através do esforço é uma corrida que não tem linha de chegada, pois a segurança que se busca fora só pode ser construída dentro. Reconhecer que o próprio valor não é negociável e não depende da quantidade de energia gasta em direção ao outro é um passo fundamental para desmontar esse padrão. O espaço que deixamos de preencher com nossa ansiedade e nosso excesso de zelo é, muitas vezes, o único espaço onde o outro pode finalmente aparecer, se assim desejar. E se não aparecer, a resposta também se torna clara, não como uma rejeição do nosso valor, mas como uma incompatibilidade de caminhos. Ao observarmos essas interações com mais clareza, percebemos que a cura para quem ama mais do que recebe não está em receber mais, mas em precisar menos dessa retribuição para se sentir completo. É uma mudança de paradigma que move o foco da validação externa para a estabilidade interna. A capacidade de retirar o investimento excessivo e redirecioná-lo para si mesmo não é um ato de egoísmo, mas um ato de preservação. Essa é a diferença sutil, mas poderosa, entre amar para ser visto e amar a partir de quem realmente somos.